Eu sei que em algum momento você já deve ter se perguntado: qual a melhor forma de começar um texto? Como eu faço para conectar as ideias entre os parágrafos? Especialmente se você é iniciante na escrita acadêmica. Eu sou Marília e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, você vai aprender escrita acadêmica da melhor forma, na prática. A maioria dos estudantes não incluem uma frase de tópico, citações ou frases de apoio na sua escrita. E é isso que nós vamos ver hoje. Bora pro vídeo. Então vamos lá começar. Primeiro, nós vamos começar a refletir sobre uma coisa que é essencial na hora de você escrever um texto acadêmico. Para isso, eu preciso que você imagine que esses 3 quadrados coloridos, eles são recorte de parte do texto do seu trabalho acadêmico. Então, cada quadrado desse vai representar um parágrafo, ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a importância de você apresentar uma sentença tópico forte logo no início do seu texto. Vamos pegar algumas ferramentas aqui para a gente pensar melhor isso, tá? Então, vamos pensar aqui. A primeira coisa que você vai colocar é considerar, na hora de melhorar a qualidade da sua redação, é ter uma sentença tópico forte. E agora você vai entender o que seria essa sentença tópico forte. De 36 já dá para vocês verem legal. Então, a gente pensa aqui que nós temos inicialmente uma sentença tópico forte, ok? Vamos lá. Aqui é tudo ao vivo, na prática. Não tem nada improvisado para vocês aprenderem. E aí nós temos aqui uma sentença tópico forte para você iniciar o seu texto. O que é que essa sentença tópico ela significa? É uma frase que ela vai carregar ali o argumento principal que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Então, essa sentença forte, ela precisa estar associada aí com a ideia principal. Vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem isso de uma forma mais clara. Um exemplo do que seria uma sentença forte, tá? Vamos lá. Há muitos fatores que influenciam positiva e negativamente o desenvolvimento da linguagem em crianças. Pronto. Isso aqui é o que a gente pode tomar como um exemplo de uma sentença forte. Eu vou colocar isso aqui um pouco maior, fica melhor para vocês verem. Sim, vou deixar sempre aqui um pouco maior. Então, isso aqui seria um exemplo de uma sentença forte do seu texto. Há muitos fatores que influenciam positivo e negativamente o desenvolvimento da linguagem em crianças. Você já está apresentando aqui para o seu leitor o principal argumento, a principal ideia que você vai desenvolver no seu texto. Aí, você precisa logo em seguida começar a pensar como é que você vai desenvolver essa ideia no corpo do parágrafo, né? Que a gente está aqui no primeiro parágrafo. Então, como é que você vai fazer isso? Você precisa considerar, na escrita acadêmica, você tem que apresentar não só explicações daquela principal ideia que você está iniciando o parágrafo, mas você também precisa trazer evidências sobre isso que você está comunicando para o seu leitor. Então, essas evidências, essas explicações, elas vão reforçar a sentença tópico. Como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui uma setinha. Então, vamos pensar aqui que nós estamos no corpo do parágrafo, certo? E aí, você vai precisar desenvolver a ideia principal. O corpo do parágrafo vai ser com o objetivo de você desenvolver essa ideia principal. Eu vou pegar, acho que aqui dá certo, vou colocar no tamanho.
Então, vai ser o desenvolvimento da ideia principal. Da ideia principal. Pronto. Aí, no corpo do parágrafo, você vai fazer isso, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai trazer referências da área e essas referências elas vão te ajudar a fazer o quê? A pensar como esses fatores estão moldando o desenvolvimento da linguagem em crianças. Então, você precisa buscar referências que deem respaldo para isso que você quer abordar ao longo do seu parágrafo. Então, vamos colocar aqui. Essas referências, elas precisam estar associadas, né, aos fatores que vão moldar o desenvolvimento da linguagem em crianças. Nós podemos pensar aqui. Apresentar referências que deem respaldo à ideia principal. Você vai fazer isso junto com suas próprias explicações, né? Então, mais explicações próprias. Porque você precisa também colocar a sua voz na sua escrita. Pronto. Ok. E aí, digamos que você está caminhando aqui para o fim do seu primeiro parágrafo nesta sessão aqui, neste recorte dessa sessão. O que você vai fazer depois? Você precisa começar a pensar como é que você vai conectar um parágrafo com o outro. Então, o que é que você vai fazer para realizar essa transição de um parágrafo para o outro? A primeira coisa que você precisa pensar é que, no final do primeiro parágrafo, precisa ter alguma frase de apoio para que você comece a desenvolver o próximo parágrafo. Então, vamos pensar aqui. O final deste parágrafo precisa apresentar alguma frase de apoio para você começar a desenvolver as ideias do próximo parágrafo. Então, vamos colocar aqui frase de apoio para desenvolver o próximo parágrafo. Pronto. Ok. Não pode esquecer disso. É essencial na hora de você prosseguir, né, para o próximo parágrafo. Então, por exemplo, quando você fizer isso, você vai deixar para o seu leitor uma indicação do que você vai discutir no próximo parágrafo, né? É justamente essa amarração das ideias entre um parágrafo e outro. E aí, quando você for começar a desenvolver o próximo parágrafo, você também pode pensar que algumas ideias que você queria desenvolver não vai ser possível abordar em um único parágrafo. Então, o fim desse parágrafo já pode deixar alguma indicação de continuação de ideias para o próximo parágrafo. Então, você pode usar o segundo parágrafo para desenvolver ainda mais a ideia que você abordou no primeiro parágrafo, ok? E aí, quando a gente chega nesse segundo parágrafo, também é muito importante você pensar que, na hora de você encerrar um parágrafo, a sentença que está aqui no final, ela precisa ser conclusiva. Ela precisa fechar uma ideia, mesmo que ela dê indicação de algo que você vai desenvolver no próximo parágrafo. Ela precisa ter essa característica conclusiva. Sobretudo quando você usa dois parágrafos para desenvolver ideias que estão próximas, é interessante que o segundo parágrafo, essa ideia conclusiva, ela seja ainda mais forte, para que você encerre ali a discussão de uma ideia e possa iniciar outra, certo? Aí, ao mesmo tempo também que você começa a fazer isso, você começa a perceber que essa transição entre uma frase de apoio que é conclusiva e dá indícios do que será
discutido no próximo parágrafo também te ajuda a criar um fluxo para o seu texto. Então, o leitor ele vai entendendo ali, de forma muito clara, quais são as ideias que você está desenvolvendo. Então, vamos pegar aqui uma setinha para a gente anotar isso, que é muito importante. Então, esse processo vai te ajudar a trazer fluxo de ideias para o seu texto. Vou pegar aqui. Vamos lá. Fluxo. Vou colocar assim. Atribuir um fluxo de ideias para o texto. Opa. Bom, ok. Aí, vamos começar a pensar em outros aspectos que podem melhorar a qualidade do seu texto. Uma outra coisa muito interessante é que quando você estiver usando referências para dar respaldo ali à ideia principal do seu texto, no corpo do seu parágrafo, você precisa também considerar a importância de você adotar perspectivas diferentes para a sua escrita. E como é que a gente adota essas perspectivas diferentes? Então, por exemplo, você pode adotar algum referencial que esteja afirmando algo. E um outro referencial que aponte uma perspectiva alternativa sobre esse assunto. Então, quando você faz isso, você cria ali um diálogo entre diferentes perspectivas, diferentes referências. E isso dá ainda mais reforço ao argumento que você está desenvolvendo, porque na escrita científica você precisa fazer diferentes referências, você precisa se apoiar em diferentes perspectivas para ampliar cada vez mais as discussões que você está propondo no seu texto. Então, quando a gente pensar no desenvolvimento do argumento, é muito importante que você traga perspectivas diferentes. Então, vamos colocar aqui a apresentação de uma diversidade de perspectivas no seu texto. Então, diversidade de perspectivas no argumento. Opa. Eu ainda estou aprendendo a mexer aqui, então vocês estão aprendendo junto comigo, hein? Ótimo. Então, apresentar uma diversidade de perspectivas no argumento, muito importante, né? Contrastar referências que afirmam algo e que apresentam uma perspectiva alternativa sobre o assunto. E aí, quando você estiver fazendo isso, algo que pode te ajudar muito nesse processo de contrastar perspectivas é usar conectivos. Então, de que conectivos eu estou falando? Estou falando de conectivos como no entanto, contudo, entretanto. Vamos colocar aqui. Uso de conectivos como no entanto, contudo, certo? Esses conectivos, eles vão te dar apoio para que você contraste perspectivas no seu argumento. E aí, quando você usa esses conectivos, é uma ponte para que, por exemplo, o que você disse anteriormente vá contrastar com o que você está dizendo posteriormente. Por exemplo, você aponta algum fator que influenciou positivamente a linguagem, o desenvolvimento da linguagem de crianças. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem assim, aleatório, porque eu não sou da área, mas só para vocês entenderem mesmo. A brincadeira
faz de conta, influencia positivamente o desenvolvimento da linguagem em crianças. No entanto, tem-se notado que ela pode apresentar alguns obstáculos na formação do raciocínio lógico. Eu criei isso aqui na minha cabeça, mas só uma forma para vocês entenderem como os conectivos eles podem ser uma excelente ferramenta na hora de você contrastar essas perspectivas, ok? Nós temos aqui uma perspectiva bem simples, rápida, com um formato de um texto só aqui representacional, para vocês conseguirem pegar esses aspectos que com certeza vão melhorar muito a qualidade do texto de vocês. Inclusive, não podia deixar de falar para vocês que isso aqui que eu apresentei como ferramentas para você melhorar a qualidade da sua redação acadêmica é parte do que eu ensino dentro da minha mentoria de escrita científica. Então, só para deixar registrado aqui para vocês, a minha mentoria de escrita científica, chamada O Mapa. Vou aumentar um pouco. 64. Pronto. Só para ficar registrado aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, lá na minha mentoria de escrita científica, o mapa, eu ensino não só essas ferramentas, mas outras ferramentas que vai te ajudar a escrever parágrafos para sua introdução, a entender a diferença de como que você desenvolve um parágrafo no referencial teórico dentro da sua sessão de resultados e discussão, que vão ser excelentes para que você consiga, de fato, abordar tudo o que é necessário em cada sessão do seu texto. Isso faz parte das ferramentas que eu ensino lá dentro da minha mentoria. Caso você queira conhecer mais sobre a mentoria, basta entrar em contato comigo pelo Instagram e lá eu vou te apresentar como que a mentoria funciona e quais são os outros benefícios que você pode ter ao contratar a minha mentoria de escrita científica, tá? Deixa aqui nos comentários dúvidas que você tiver sobre escrita acadêmica, porque elas vão se tornar outros conteúdos aqui para o canal. E não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ainda ativar o sininho para que você possa receber notificação sempre que entrar algum vídeo novo no canal. Um abraço e até a próxima!